Olá, sejam bem-vindos ao canal Lariana. Hoje vamos falar sobre um livro de grande importância para os vestibulares, Nove Noites de Bernardo Carvalho. Então, querido vestibulando, esse vídeo foi feito especialmente para você. Não vamos perder tempo. A FUVEST está aí e precisamos falar urgente dessa obra. Nove Noites de Bernardo Carvalho foi publicado, primeiramente, em 2002 pela Companhia das Letras. Mas antes, vamos nos aprofundar mais na vida do autor. Bernardo Carvalho nasceu em 1960 no Rio de Janeiro. É romancista, jornalista, tradutor e contista. Ele tem destaque na literatura contemporânea e seus textos se evidenciam pela narrativa fragmentada e o discurso polifônico, no caso, uma narrativa com duas ou mais vozes. Carvalho se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro no ano de 1983 e trabalha como colunista no jornal Folha de São Paulo. Vivendo no período da ditadura militar, escreveu personagens e contextos voltados para a ideia de fracasso. O livro se passa no fim dos anos 30, contando sobre a morte de Belkian. Ai, não lembro falar o nome dele, calma. Bill Quinn, é Bill Quinn. Bill Quinn, tá. Bill Quinn. Bill Quinn? Fala só Bill Quinn, porque a gente Bill. É brasileiro. Bill. Bill. Can you pay my bills? O livro... Calma. Tá. O livro se passa no fim dos anos 30, contando sobre a morte de Bill Quinn. Durante... Não dá, eu não consigo. Ai, gente, Bill. Que horror. Tá, durante o Estado Novo. Tá. Eu vou desligar meu áudio aqui porque eu tenho que rir. Se eu pudesse, eu faria o mesmo. O livro se passa no fim dos anos 30, contando sobre a morte de Bill Quinn durante o Estado Novo. Ela também se passa no início dos anos 2000, mostrando a investigação do narrador sobre a vida e a morte do antropólogo. Sendo assim, temos que pensar no Estado Novo, durante os anos de 1937 e 1945. Nove Noites conta a história do misterioso caso de suicídio de um antropólogo norte-americano em solo brasileiro, chamado Bill Quinn. Quinn teria se suicidado diante de índios de uma tribo localizada em Tocantins, os Krahos. Krahos? Em 1939. O caso foi rapidamente esquecido, por não ter sido muito difundido pelo público ou pela mídia, mas o narrador decide investigar as razões de Quinn 62 anos após o ocorrido, ao se deparar com a história intrigante em um artigo de jornal. Os personagens principais da narrativa são o jornalista, narrador em terceira pessoa, Bill Quinn, o antropólogo suicida e protagonista, e o amigo dele, primeiro narrador, Manuel Perna, um engenheiro. A narrativa da obra é feita a partir dos pontos de vista de Manuel Perna e do jornalista. A perspectiva do Manuel vai ser importante para o romance porque ele foi próximo de Bill Quinn. Aconteceram algumas relações amorosas que resultaram em níveis de intimidade e confidências. O jornalista trabalha com uma narração mais voltada ao mistério do suicídio de Quinn. É importante ressaltar que o jornalista não é necessariamente o próprio autor, Bernardo Carvalho. O livro pertence ao gênero romance jornalístico, misturando ficção com realidade. É considerado uma das mais importantes obras da FUVEST deste ano, tanto por ser algo pós-modernista e por investigar de maneira infictícia não é uma infecção, nem fictícia. Não é fictícia, sim, calma. Infecção. Ai... O livro pertence ao gênero romance jornalístico, misturando ficção com realidade. É considerado uma das mais importantes obras da FUVEST deste ano, tanto por ser algo pós-modernista, quanto por investigar de maneira fictícia um acontecimento real. Algo bem antropólogo de se fazer, já que ele busca o motivo do suicídio de Quinn na sua própria existência e vivências. Numa entrevista para o jornal da USP, o professor Emerson Cruz Inácio traz outros detalhes à tona que normalmente estudantes apressados deixam de lado, como eu mesma fiz. É uma biografia dupla, de alguém que não pode narrar porque já está morto, próxima de outros relatos que conhecemos na literatura brasileira, como o Quincas Borba e o próprio clássico machadiano Memórias Póstumas de Brás Cubas, e, de certa maneira, Riobaldo de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Essa primeira biografia não pode ser narrada porque há fragmentos apenas dos posicionamentos de Bill Quinn que não esclarecem nada. A segunda é do narrador jornalista, que também se autobiografa nesse processo e que vai preenchendo os espaços com elementos eminentemente inventivos. Esclarece o professor. Portanto, cabe aos dois narradores ir completando esse enorme mosaico, cujas peças não se encaixam porque não há no final da narrativa uma explicação lógica para aquela morte. Mesmo que não haja uma conclusão, não chega a ser uma solução em aberto, como afirma o professor, mas há um momento em que esse narrador se exaure diante da impossibilidade de recompor todos os fatos.
Os vestibulares. Enfim, a parte de interesse dos vestibulandos, não é? Como é cobrado esse livro nas provas? Além de exercício de interpretação, precisamos estar atentos às características da obra, como estrutura do texto e personagens. Selecionamos 3 exercícios que podem te ajudar nos estudos. Confere aí! Certo. O primeiro exercício vem da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem um foco no narrador da história e sua visão a respeito da leitura semelhando à própria investigação. Pausa o vídeo para tentar responder. Já respondeu? Se você marcou a alternativa E, é isso mesmo. Ao ler as alternativas, podemos ir eliminando por pequenos detalhes e palavras-chave. O conto não te leva a conclusões muito claras e deixa grandes questionamentos, até porque a gente está falando de um mistério. E é por isso que marcamos a última alternativa. O próximo é da Universidade Federal de Uberlândia. Tem muita coisa para ler, então tentem pausar e resolver sozinhos, mas é bem simples. Então, nós já falamos sobre o básico do que é o livro e só com isso você consegue eliminar todas as alternativas que não sejam a D. A A tá errada por falar apenas sobre o trecho, e a pergunta fala tanto do trecho quanto da obra em geral. Sem contar que esse pequeno trecho é só o comecinho do livro, a primeira carta de Bill. Então, apesar do fundo de verdade, ela não é válida. Depois na B, a gente elimina com muita facilidade, já que ele fala de relatos verídicos ou incluindo respostas às indagações sobre a morte de Bill. Nada na obra é completamente verdade, já que é um romance, é uma mistura de fatos com fictícia. E a C não tem nada a ver com nada, então a gente fica com a D, que é certeira no que é o livro. Último exercício é da FUVEST. Nessa questão, precisamos ter um conhecimento mais geral da história em si e da estrutura do texto, mas se você prestou atenção nesse vídeo, vai acertar sem qualquer dificuldade. Pausa aí e pensa um pouquinho. Essa foi rápida, não foi? Uma das principais características do livro é a mistura de fatos reais com a ficção. Tendo essa ideia em mente, parabéns para quem marcou a alternativa A. Já está pronto para gabaritar os exercícios de literatura. E nós já estamos prontos para terminar o vídeo. Espero que essa aulinha te ajude na hora de realizar as provas. E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, ativar o sininho e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!